é por demais evidente a onerosidade com que serão tratados os créditos da agravante, da recuperação judicial dos agravantes, além do risco de expropriação do patrimônio disponível, etc. Tal. Nisso se revela ululante a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco tal. Ante o exposto, atribua o efeito suspensivo ao recurso para afastar todo e qualquer efeito da recuperação judicial dos créditos da agravante vencidos ou não constituídos antes do registro dos agravados. As recuperandas apresentam o pedido junto que postulam fosse declarada a essencialidade dos bens para o exercício de sua atividade frente à previsão legal do artigo 49. Cole-se que entre os bens estavam aqueles dados em garantia hipotecária pelos recuperantes em favor de Matilarte, os quais estavam penhorados nos autos da execução em trâmite numa comarca lá em São Paulo. Assim, percebe que o pedido de declaração de essencialidade dos bens foi dirigido de forma correta ao juiz competente para apreciar o pedido. Pondere-se, ademais, que a decisão tida como violada havia sido proferida em sede liminar e ainda que o reclamante tivesse forte expectativa de ver reconhecido o direito de não submissão de seus créditos aos efeitos da recuperação, o que se daria ou não pelo julgamento do agravo, fato é que, na ocasião em que o pedido da essencialidade fora formulado pelo juiz da recuperação judicial, não havia decisão acerca do ponto essencialidade, de modo que não há a falar propriamente disso. Eu estou dizendo que, quando o juiz proferiu a decisão, não havia decisão tratando especificamente da chamada essencialidade. Então, eu estou dizendo que essa hipótese não é simétrica para efeito de incidência da reclamação. E estou negando. E julgando improcedente. Vossa Excelência, é o voto. Jogador Dirceu. Eu tenho alguma dúvida com relação a esse processamento dessas recuperações pelo produtor rural, de modo que eu vou pedir vista para um exame, principalmente com as decisões do superior recentes, dando liminares, suspendendo algumas decisões, inclusive nossa aqui do tribunal, de modo que eu vou pedir vista para uma melhor análise. E já informando que sair de férias a próxima sessão deveria trazer na sessão subsequente, que é de maio. Doutor Gilberto. Eu vou pedir vênia ao relator para aguardar o pedido de vista. Desembargador Antônio. Também, Excelência, aguarda. Também aguarda. Dada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista. Primeiro vogal. Do primeiro vogal. Isso aqui, deixa de lado. Desembargadora Serli, embargo de declaração de Bermílio Porpério dos Santos, quem tem como embargado Neide de Souza Amorim. É o 6º PJE, tem para Vossa Excelência. Ementa. Embargos de declaração, contradição, obscuridade, inocorrências, pretensão de alteração do resultado do julgamento, inviabilidade, recurso desprovido. Desembargador Antônio. De acordo, senhor. Estou de acordo, desembargador Guilmar. Desembargador Dirceu. Desembargador Gilberto. De acordo. Decisão não. Conflito de competência 7 PJE, Dr. Gilberto Lore Bussique, entre o juiz da primeira vara civil da comarca de Várzea Grande e da vara especializada de direito bancário daquela comarca. Parecer... Não há parecer. Então... Senhor presidente, a matéria idêntica já foi decidida por esta Câmaras Civis reunidas em relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Faria. Conflito negativo de competência, busca e apreensão, cessão de crédito, retirada da instituição financeira do polo, manutenção do conteúdo financeiro da ação, competência da vara especializada em direito bancário, conflito procedente. Todos de acordo? Conflito Procedente. procedente é a conclusão do julgamento. Nove PJE, conflito de competência, o juiz da primeira vara de Sorriso e o da segunda vara daquela comarca, de qual sou relator. O parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacó pela... É do juízo, competência da primeira vara, que é o juiz suscitado. Não. Você está suscitante. Você tem a parecer aí? Você? Mantém. Não, você tem ele aí.
Ementa, conflito de competência, ação de busca e apreensão de menor, situação de risco descrito no artigo 98 do ECA. Inexistência no caso, atribuição legal da vara de infância e juventude afastada, artigo 148, parágrafo 1b do ECA. Conflito procedente. Sim. Tá. Então, ratificado o parecer, todos de acordo. Bem, antes de encerrar, eu queria um minutinho da atenção de Vossa Excelência. Eu sei que é ofensivo, às vezes eu como juiz também, quando recebi algum recurso, tinha alguns colegas que ficavam olhando o resultado do recurso, se perdeu ou ganhou, se foi reformado, não. Ninguém gosta de ter sua decisão reformada e não é essa a minha intenção, reformar a decisão de Vossa Excelência, não. O meu pensamento vai além disto, além de qualquer tipo de decisão que favoreça esse ou aquele. Meu pensamento foi de dar uma contribuição naquele caso, daquele modo. Óbvio que, pelo jeito, a maioria não concorda comigo simplesmente por ser liminar contra desembargador. E eu refleti muito sobre isso. E eu tenho algumas posições, já dei liminar em outras ocasiões contra ato desembargador. Se forem analisar o meu currículo, deve ter dado 1 ou 2 liminares já nesse sentido. Então nós deveríamos aqui fazer um pacto, né? Não se tem liminar ou caçar liminar, você não dá. Ato desembargador não cabe recurso e pronto, são recursos só para o STJ e acabou. Agora, no momento que põe aqui para a gente decidir, nós temos que dar uma decisão e as partes, a sociedade cobra. Você tem que decidir sim ou não. Nega ou se dá. E muitas vezes você fica entre a cruz e a espada num determinado fundamento. Se nós acertássemos tudo, é óbvio que não precisaria nem de estarmos aqui. Seríamos divinos. Então eu me submeto aos meus erros também, tá certo? E vou fazer sim uma reflexão do que você falou, vou pensar bem sobre tudo isso que você falou. Você tem toda a razão nesses aspectos que falou, às vezes até de que você vota de uma maneira, ou tem votado de uma maneira, embora tenha pensamento diverso, para se adequar a determinadas situações. Mas isso é matéria de mérito que eu prefiro deixar para os fundamentos as razões que vão ser postas. Mas prometo a Vossa Excelência que vou refletir muito mais sobre esse assunto, porque eu não esperava tê-lo ofendido dessa maneira, tá? E não pensava, não pensei em nenhum momento em estar fazendo qualquer coisa que pudesse ferir a instituição. Eu pensei que estava prometendo um ato judicial comum, embora seja contra ato de um colega, mas não só contra o colega, contra um fato que eu interpretei de uma forma diferente, como poderia fazer ou não fazê-lo. Se fiz errado, com certeza vamos corrigir. Tá certo? Peço desculpa de antemão a Vossa Excelência e dizendo que apoio e aplaudo a sua atitude e sempre aplaudi a Vossa Excelência. Acho a Vossa Excelência um desembargador de escola, né? Um dos desembargadores que mais atuam em todas as formas desse tribunal, que atua para harmonizar, para compatibilizar as situações nesse tribunal, para acomodar que todo mundo esteja bem, como presidente, como desembargador, como advogado que eu conheci, sempre teve uma postura ética excelente, né? Então eu não julguei o ato de Vossa Excelência em si, eu julguei um fato jurídico que, me desculpe se interpretei errado, mas prometo que vou estudar melhor o assunto e vou levar em consideração as suas palavras de uma pessoa sábia que está no tribunal e sabe para onde quer ir e o que quer que esse tribunal trilhe. E nós devemos sim, não ser aqui uma confraria, mas sermos aqui um tribunal que segue uma ética e um caminho justo e o mais certo possível, tá certo? Então, de modo que eu peço desculpa, Vossa Excelência, pela parte pessoal que possa ter ofendido e dizer que só fiz uma matéria processual, talvez não com esse pensamento de ferir ou não ferir alguém, mas com o pensamento de, no momento você tem que tomar uma decisão, e às vezes a decisão que você toma não é a mais acertada, senão não teríamos aqui todos os recursos sendo julgados unânime. Cada um tem o direito de pensar diferente, mas não tão unânime assim, né? Quando você defere alguma coisa e há uma reprovação geral, você tem que parar para pensar. De modo que eu prometo a Vossa Excelência que vou refletir. Tá? Me desculpe e muito obrigado. Apenas concluindo, óbvio, desembargador Dirceu, que nós aqui não estamos aqui para agradar A ou B, o nosso dever é decidir. E óbvio também que
Aqui não seríamos uma confraria. Não vamos dar, não é isto, não submeter uma decisão de desembargador a um mandado de segurança. Não é isso. Se está na lei, nós temos que ver. O que, conforme eu já disse, o que me, de certa forma, causou espécie é o problema da rua, que é importante, porque há um sinal aqui dentro do tribunal. Como é que procede o tribunal, dentro da sua segurança jurídica, que ele é obrigado a ter nessas situações. Mas, muito mais, porque se eu não estiver enganado, desembargador Disseu, nem o recurso, se eu não estiver enganado, eu não posso afiançar isso aqui, nem o agravo regimental foi aviado. Se eu não estiver enganado, nem o agravo regimental foi aviado. Posso até verificar. Forma que aquilo que eu digo, a construção, e não estou acima do bem e do mal para que não possa ter minhas decisões atacadas. Eu acho que é razoável, é que a gente mude de entendimento sempre, é do homem mudar, mas transformar isso em direito líquido, de certo, realmente me causou uma certa perplexidade. Né? Então, nada mais. Só um pouquinho, presidente. Saudar a Antônia, que é a primeira vez que ela está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, colega. Tem outra mulher aqui para ajudar-me. Então, estou muito feliz com a sua presença. Que Deus te ilumine, te guarde, te proteja do mal, te dê uma ampla visão e umas experiências maravilhosas aqui. É o que eu te desejo do fundo do coração. Nada mais, declaro encerrada a presente sessão.